ouvimos a palavra cangaço, imediatamente nos vem à mente a figura daqueles grupos de malfeitores que perambulavam por todo o Nordeste brasileiro e além, cometendo todos os tipos de crimes, como roubos, assassinatos, extorsão e abuso de mulheres. Mas remete também ao seu maior expoente, Lampião. Esses grupos atuavam lá pelos fins do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Para quem é nordestino, é conhecida a origem da palavra cangaço, que vem de canga, um artefato que não é aqueles que as mulheres usam na praia, mas sim um instrumento de madeira que servia de juntas para conduzir os bois, para conduzir o gado. E com a seca, grupos de pessoas transitavam por meio desses bois com o seu gado pelas cidades, levando todos os seus pertences. O termo original de cangaceiros é mais tarde usado para designar bandos de fora da lei, que começaram a surgir com essa crise social. Como esta série se trata de crime organizado, me perguntei se incluir o cangaço seria correto. Afinal, eles são considerados como um banditismo comum. Mas para mim, eles agiam sim como uma organização, porque eles não agiam aleatoriamente. Tinham um líder, uma hierarquia interna, regras impostas, se infligidas, geravam punições. Tinham também um modus operandi, esconderijos e rotas de ação pré-determinadas. Esses fatores, para mim, provam que os cangaceiros agiam como uma organização criminosa de fato. A historiografia oficial chama o fenômeno cangaço de banditismo social, ou seja, originário do cenário de extrema pobreza das constantes secas do sertão nordestino. Mas o mal pode proliferar na pobreza, é claro, mas eu acho que essa realidade não classifica o indivíduo a ser um criminoso, porque até nos bairros ricos das grandes cidades, nas grandes mansões, o desamor e a criação incorreta também pode originar um sujeito desonesto. O mal está à espreita em todos os lugares. Quando os portugueses chegaram na Bahia, tiveram como sua principal atividade econômica a extração do pau-brasil. Todo mundo aprendeu na escola, que vem daí o nome do nosso país, claro, né? E ficaram arranhando o litoral brasileiro por um bom tempo como caranguejos. Quando essa atividade se exauriu, passaram então à plantação de cana-de-açúcar, que no começo do século XVI teve grande impulso com a invasão holandesa do Nordeste, o que trouxe elementos tecnológicos mais avançados na produção. E foi o período dos grandes engenhos, mas estes acabaram expulsos, os holandeses, depois de 24 anos de domínio, o que levou à queda dos lucros e à concorrência dos próprios holandeses em suas colônias no Pacífico. Para aqueles que foram excluídos desse negócio, só restou se aventurar pelo interior, que era chamada à época de desertão. Depois, encurtou o nome para sertão. Buscava-se pedras preciosas, turmalinas e ametistas, drogas da caatinga, ouro e escravos indígenas, avançando e destruindo as tribos como os potiguaras e os carijós, entre outros. No processo, foi se formando uma raça mestiça, porque, diferentemente dos colonizadores anglo-saxões da América do Norte e dos holandeses na África do Sul, os homens portugueses não vinham para cá com suas famílias para se fixarem, vinham sozinhos em busca de riqueza para poderem voltar à terrinha, cheios de dinheiro.
Mas bem poucos conseguiram isso. Se extraviaram por aqui, arrumando alguma mulher índia e subsistindo como podiam. Até o século XX, era comum aquela história familiar de uma bisavó remota pegar laço no mato. Forjou-se uma raça de homens que se vestiam de couro para enfrentar a caatinga espinhenta, usando mais do que o cavalo, o jegue e o burro para a vida dura de sua realidade, e era bem tênue a margem que poderia levá-los ao banditismo. E foi exatamente isso que aconteceu a muitos, na maioria mestiços, mamelucos, curibocas. Por volta do ano de 1830, o primeiro líder de um bando foi Lucas Evangelista, e seguindo mais ou menos a ele, Jesuíno Brilhante, que foram os dois líderes mais conhecidos da época, que saíram pelos povoados saqueando e cometendo toda espécie de crimes. Daí foi-lhes dado o termo cangaceiro. Esses grupos ainda tinham pouca relevância, mal armados, com velhas garruchas e peixeiras. Evangelista, conhecido também como Lucas da Feira, foi capturado e executado na forca em 1849. Em 1879, Jesuíno Brilhante encontrou a morte numa emboscada em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mas o auge do cangaço estava perto de chegar ainda, com a nova configuração política do país. Em 1889, Dom Pedro foi enxotado para a Europa e a monarquia caiu, como um castelo de cartas. Então o governo dos estados foram descentralizados, diferentemente do sistema imperial, que mandava o seu representante diretamente. A politicagem começou. Nas grandes cidades nasciam alguns clãs políticos, como os Acioles no Ceará. No interior, a figura do coronel, dono de terras, ganhou proeminência. E esse colocava como prefeito, como delegado, algum parente seu. As eleições da época eram por voto censitário, ou seja, só quem tinha renda acima do estipulado votava. Depois esse sistema mudou e o povo, pobre e ignorante, servia como massa de manobra. Era o voto de cabresto. Eles eram obrigados a votar no seu chefe, e esse se comportava como em um feudo. Esse sistema, chamado de República Velha, perdurou até 1930 e foi o auge do cangaço, especialmente o de Virgulino Ferreira, o Lampião. Eu penso em fazer um episódio dedicado só a ele. Os coronéis tinham sua milícia particular, os jagunços, mas protegiam certos grupos cangaceiros em troca de apoio e serviços contra algum desafeto. Davam guarita temporária e mantimentos em troca de sua proteção. E os pequenos fazendeiros, os coiteiros, também escondiam os bandos de possíveis buscas da polícia. As forças de segurança eram chamadas de volantes, que combatiam esses grupos em escaramuças nas matas. Pode-se dizer que nosso cangaço foi uma espécie de velho oeste tupiniquim. Os cangaceiros não formavam família, quando muito tinham amantes aqui e ali. Geralmente, essas vítimas de abuso, as pobres, eram repelidas pela família e se tornavam quengas e caíam em desgraça. As atrocidades eram muitas. Nesse quesito, Lampião foi o primeiro líder a aceitar mulheres em seu grupo, pois que raptou Maria Bonita. O que não melhoraram a situação da vida dessas moças, sempre fugindo por aquela região hostil, e os filhos iam sendo deixados com parentes ou abandonados. Não tinham lar,
e nem perspectiva de futuro, a não ser a morte e a degola por algum soldado. Mas o auge passou e veio a decadência. A República Velha caiu e o café que a sustentava foi a pique com a Grande Depressão de 1929 e o combate ferrenho de Getúlio Vargas. A partir de 1930 foi enfraquecendo o cangaço. Agora as tropas policiais se moviam por trem e se comunicavam por telefone. A sua logística melhorou, enquanto que a base de apoio dos bandidos era colapsada. Os coronéis perdiam influência e os coiteiros iam sendo presos. Em 1937, com a morte de Lampião, com seus poucos homens emboscados, significou o fim de uma era. Um tempo romantizado pelo cinema e pelas novelas, mas traumático para quem foi vítima, tanto deles, os cangaceiros, como das volantes policiais. O pobre sertanejo e sua mirrada fazendola, no meio do nada, vítima do fogo cruzado. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá aí o capítulo, aí o primeiro episódio da série aí, Crime Organizado, sobre o cangaço, né? Uma geral aí na história dessa espécie, dessa modalidade de crime, digamos assim. E lembrando, eu gostaria de avisar para quem ver esse vídeo que eu estou dando uma pausa nesse canal e vou começar um outro projeto, que é um canal mais de história. Não é um canal como esse, que é de casos criminais. É mais voltado à história mesmo. É uma coisa que eu sempre me interessei, né? Então eu estou querendo fazer esse canal. Então, como eu trabalho, né? Como eu trabalho CLT e só tenho tempo de fazer um canal, né? Ou de me dedicar a um canal. Então, 2 canais fica pesado para mim, o tempo é pouco, né? Então, eu vou tentar aí, vou começar esse novo projeto, mesmo porque esse canal que eu estou me dedicando está em queda. Eu não sei o que aconteceu, ele estava crescendo até janeiro desse ano, depois de um pico ele caiu e continua caindo. Por exemplo, o último vídeo não teve 3 visualizações, então eu tenho 319 inscritos, então alguma coisa errada está acontecendo, né? E isso vem de janeiro para cá em queda livre, né? Quando eu pensei que ia crescer, estava numa ascendente aí, não sei o que aconteceu. Então, com esse novo canal, com mais experiência de edição, né? Sabendo mais sobre as regras do YouTube, né? Eu posso ter cometido alguma infração aí e por isso meus vídeos não estão sendo entregues, né? Então é isso. Mas eu não vou largar o canal, né? Só vou dar uma pausa aí para organizar e mais para frente aí eu coloco mais vídeos nesse canal. Eu não vou deixar, não vou abandonar ele não, só a constância que vai ficar mais longa, né? Em vez de uma semana vai ficar mais tempo, pelos motivos que eu já falei. Tudo bem? Então, para vocês terem uma ideia, eu não tenho nem o nome do próximo canal. Tenho as ideias na cabeça, mas ainda nem o nome eu tenho. Mas é isso, aviso dado.
Fiquem com Deus e valeu!